20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Coopercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da CanoOeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. CanoOeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, um programa produzido pela STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o empresário Maurílio Biagi Filho, presidente do Grupo Malbisa e também presidente da AgriShow. Maurílio, obrigado por nos atender. E eu tenho a certeza que é um programa que vai ter uma expectativa muito grande, principalmente em cima das informações e usando um pouco da sua experiência como empresário, como político também, político mais recentemente, para nós falarmos um pouquinho aí, não apenas do setor sucroenergético, mas também das perspectivas do agronegócio, numa possibilidade de nós termos as eleições agora em outubro de 2014 e algumas mudanças que podem ser ensaiadas e podem ser comentadas já a partir de hoje. Ronaldo, prazer enorme estar aqui de volta com você e estou às suas ordens. Maurílio, exatamente nessa época, final de março, começo de abril de 99, falamos aqui há 15 anos, você foi um mentor e você foi um indutor de um movimento que começou singelo dentro da usina Santa Elisa, em Sertãozinho, onde foi realizada uma missa de início de safra. E, contrariamente ao que existia historicamente nessas missas da Santa Elisa, eram marcadas por um grande contingente de trabalhadores e familiares de trabalhadores prestigiando esse evento. E há 15 anos aconteceu, nós estávamos vivendo uma crise, que era a crise do fim da desregulamentação do setor sucroenergético, e havia um clamor geral, havia sinais de quebradeiras, usinas deixando de pagar seus trabalhadores, quer dizer, não muito diferente do que nós temos hoje. Mas você teve a visão, você teve a coragem e coordenou um pequeno grupo de pessoas que acabaram levando um movimento que acabou se espalhando pelas ruas, por estradas. Houve uma invasão à AgriShow, na abertura da AgriShow, nós estamos na iminência de abrirmos uma AgriShow que você preside agora, distribuição de álcool de graça nas cidades, bloqueios em estradas, e o movimento era contra o presidente Fernando Henrique Cardoso, contra o governador Mário Covas, quer dizer, era um movimento para chamar a atenção da mídia, dos formadores de opinião e para sensibilizar o governo de que o setor não era meia dúzia de maus empresários ou empresários incompetentes em conduzir e representar o setor. O que aquela crise tem de diferente da crise de hoje? Ronaldo, primeiro o movimento não era contra ninguém, o movimento era a favor do álcool, né?
E o movimento, você foi uma pessoa que teve uma participação enorme nesse movimento. Nós conseguimos juntar a mídia, conseguimos juntar o movimento sindical, conseguimos juntar alguns empresários, né, e fizemos um movimento, realmente um movimento histórico, que é o que falta hoje. Exatamente. Hoje eu fico perplexo de ver como é que o setor não consegue se mobilizar. Por outro lado, a crise daquela época, 15 anos atrás, era uma crise completamente diferente da crise de hoje. E isso que eu vejo que até hoje o pessoal não entendeu direito. Naquela época nós estávamos vendendo o etanol a 14 centavos o litro. E isso é um crime econômico, era na época, tanto os preços do etanol como o preço do açúcar eram absolutamente ridículos. Muito bem. Hoje, e há 4 anos atrás, eu alertei para quando o etanol... Mas naquela ocasião, por isso é que o movimento deu um resultado danado, porque você tinha perspectiva. Você tinha... Era um movimento que você podia reverter como revertido foi. Né? Então, distribuímos 500 mil litros de álcool aqui nas ruas de Sertãozinho, Ribeirão, Pontal, não sei o que, para todo lado. E nós conseguimos um grande... Com uma adesão enorme, nós conseguimos reverter o movimento. Com certeza foi uma das coisas que conseguiu reverter tudo isso. Mas hoje, há 4 anos atrás, quando o preço do etanol quebrou a paridade econômica com o preço da gasolina, eu alertei, escrevi até um artigo no Estadão, o jornal Estado de São Paulo publicou um artigo meu dizendo que aquilo era a sentença de morte do etanol. E aí tinha o negócio, o etanol sempre esteve amarrado na gasolina. Naquela época tinha um gap enorme entre o preço do etanol estava aqui e o preço da gasolina estava ali. Então você tinha um gap enorme. E agora não tem mais. Agora a solução é outra. E não adianta você ficar querendo a saída no preço de gasolina, porque não é a saída. Mas não é a saída desde o início. Isso custou a cabeça de gente muito boa do setor, que o governo disse, olha, não tem mais diálogo com o governo, nós avisamos até os líderes do setor naquela época, etc, etc. Então, o movimento de hoje a conjuntura hoje é uma conjuntura completamente diferente. E isso é muito grave, e aí você precisa fazer uma análise mais ampla um pouco disso tudo. Se você pega o setor de energia no Brasil, eu estou falando de petróleo, estou falando de energia elétrica, estou falando de etanol. Se pegar o setor de energia, você veja o que é que está acontecendo no setor elétrico. O setor elétrico está causando um rombo para a sociedade brasileira que vai custar muito caro para todos nós, e é um erro de política muito sério que foi cometido, e foi cometido de graça. Não precisava ter acontecido isso. Agora, você tem uma questão para agravar isso, que são as condições climáticas, ou seja, São Pedro não colaborou efetivamente, então você tem os níveis das represas muito baixos. Isso pode levar a uma situação complicada e que o governo até agora não veio a público para dizer, olha, vamos economizar água, vamos economizar energia, tem essa possibilidade, até porque não é culpa do governo, represa baixa não é culpa de governo, nenhum governo pode ser culpado por isso, né? Muito bem. Então, se você olhar o que está acontecendo no setor de energia elétrica, com um déficit que já está prejudicando o Tesouro Nacional, né? Ponto. Se você pegar o que aconteceu com o petróleo, o Brasil que tinha um glamour, que tinha uma Petrobras, que é uma empresa fantástica, que descobriu reservas, as maiores reservas mundiais, que tinha tudo para ter uma situação completamente diferente dessa que tem agora, por questões que não vem ao caso agora aqui. Tem uma companhia que vale 1/3 do que valia há alguns anos atrás, as ações foram lá para trás. Hoje a capa da Veja faz uma pergunta. A capa da Veja hoje faz uma pergunta: por que será que quando a presidente Dilma cai, a Bolsa sobe? Né? É uma pergunta, foi a Veja que fez, não sou eu que estou fazendo. Né? Então, se olha o sistema energético, e o etanol está no meio disso. Então, o que nós tínhamos que ter feito há 4 anos atrás, quando nós percebemos que havia uma política equivocada com relação à Petrobras? Nós tínhamos que ter apresentado ao governo uma solução, e tem uma ou duas
soluções que poderiam ter sido apresentadas. Eu sempre digo, quando nós trocamos, não adianta você vir trocar. Nós não temos, no nosso DNA, nós não temos. Quando a gente mudou o nome de álcool para etanol nas bombas, a gente tinha que ter feito um estudo enorme, ter feito um lançamento de um novo produto, mas lançado um novo produto. Quer dizer, vamos ter um produto só, vamos ter um tipo de álcool só, né? Vamos ter uma... Então, nós não... Dentro do setor, isso é um tabu, não se pode mexer, o que é um erro enorme, né? Mas, enfim, acabaram-se as lideranças. Não tem uma liderança que aglutine, né? A agricultura brasileira, ela se dispersou, aqui principalmente em São Paulo, ela se dispersou muito. Nos outros estados não, tanto o setor sucroenergético como o setor agrícola. Eu acabei de voltar de Mato Grosso agora, por uma questão até de AgriShow, o pessoal tem uma unidade. Aqui você tem diversas representatividades, você não consegue agregar todo mundo numa entidade só, você não tem uma liderança que vá lá e que fale o que tem que falar, que converse, e por outro lado, você não tem uma inteligência que possa levar um plano que o governo possa colocar em prática, um plano que possa ser aceito. Quando você faz um plano, você precisa analisar se é bom. Se nós estamos fazendo um negócio, ele tem que ser bom para nós dois. Se você está fazendo um negócio, você está propondo alguma coisa para o governo, tem que ser uma coisa que o governo possa aceitar. E nós não conseguimos levar até agora nenhuma proposta. Quando você vem com essa questão de PIS e COFINS e não sei o quê, isso é conhecido. Quando isso foi implementado, o mercado vai precificar na hora. Então, no que baixou PIS e COFINS, o mercado precificou e os preços caíram naquela vantagem que o PIS e COFINS poderia ter trazido para o produtor. Então, Ronaldo, falta realmente um projeto, mas é uma coisa mais séria, não é questão só do etanol, é uma coisa mais ampla, é uma coisa que nós precisamos estar analisando a fundo e nós precisamos ter humildade. Outro dia eu falava numa reunião nossa, gente, vocês são igualzinho a pessoa que vocês estão criticando. Ou seja, vocês não têm humildade, não reconhecem erro. Você precisa reconhecer, errar é humano. Só não é, eu tenho muito medo de pessoas que não erram. Maurílio, você em uma recente entrevista ao jornal Brasil Econômico, você destacou de que houve uma reunião, esse assunto já vem sendo arrastado, mas nunca foi apresentado na mídia com tanta clareza como você a colocou. Você disse que houve uma reunião com a ministra, à época ministra Dilma Rousseff, ministra das Minas e Energia à época. Eu já era da Casa Civil. Houve uma reunião. E aí você inclusive, se coloca como participante da reunião. Nós fomos à reunião e nós erramos, porque nós deveríamos ter falado claramente que por problemas climáticos deixaríamos de poder atender a demanda e haveria um risco de desabastecimento do etanol no mercado. Isso fez com que a presidente deixasse de acreditar no setor e houve, inclusive, um almoço aqui durante o lançamento do Plano Safra 2010-2011, na casa do então ministro Wagner Rossi, onde a presidente colocou na frente dos convidados, e você estava presente, de que ela realmente não acreditava nos empresários do setor. Eu vou deixar aberta a pergunta para você responder na abertura do próximo bloco. Quem é que participou dessa reunião? E o que efetivamente foi dito? Mas isso a gente fala já na abertura do próximo bloco. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que a nossa vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana.
O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Canoeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilário, conversando hoje com o empresário Maurílio Biagi Filho, presidente do grupo Malbisa e também presidente da AgriShow. Maurílio, essa reunião que houve com a então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, do qual, além de você, quem mais participou dessa reunião? Ora, Ronaldo, eu só não vou nominar todos que participaram, até porque eu não lembro de todos que participaram, mas era uma reunião do setor e foi capitaneada pelo então presidente da Única, doutor Marco Janck, e todos os participantes dessa reunião acordaram entre si, porque esse é o grande problema do setor. Toda vez que você vai discutir com o presidente da República, são 4, 5, 6 pessoas que têm que ir, porque basicamente um fiscaliza o outro. Não vai um líder, uma pessoa que fala como fala a Anfávia, como fala a Febraban, etc., que tem um líder que vai lá e representa, né? Então, era discussão de preço de energia elétrica, de cogeração, que o Brasil, o governo tinha uma grande esperança num aumento grande de cogeração a partir do bagaço. E, por simplesmente, o preço que a gente podia era preço. A gente podia pleitear as informações que nós tivemos, e o grupo todo achou que devia pleitear um preço de 170 e poucos reais por mega produzido. E combinamos que era esse preço. Tinha um produtor que não concordava de forma nenhuma com isso, achava que tinha que ser mais, mas acordamos que ia ser isso, um só ia falar, o Marco Janck ia falar, então foi feita uma apresentação longa para todos, a ministra lá, os assessores dela, etc, etc. E então se colocou e se defendeu e se embasou por que os 170 e poucos reais por mega. Isso feito. A ministra não tinha aceito esse preço, mas também não é que ela tinha refugado, ela estava analisando, achando que não era possível e tal. Quando já no finalzinho da reunião alguém bateu na mesa, falou, não adianta, esse preço de 172 não dá, ninguém vai fazer, ninguém vai investir com 172, etc, etc. E isso tem que ser no mínimo 230, que era o preço que era já, para que seja atrativo para investir, etc, etc. A ministra ficou muito irritada, com razão, e disse que isso era uma proposta impatriótica, que isso era um gesto anti-Brasil, que isso não podia, que isso era um absurdo, que era um leilão, que não podiam induzir preço de leilão, leilão tem que ser uma coisa livre, etc, etc, etc. Né? Isso ficou tão marcado que essa pessoa outro dia falou assim, pois é, vocês não quiseram comprar 178, né? Agora estão pagando 800, 900 o mega. Você falou isso para o ministro do Planejamento aqui do Manteiga. Então, da Fazenda. Esse foi um ato. O segundo ato, que é o que você mencionou, é com relação aos preços de etanol. Num determinado momento, ela já presidenta, ela chamou o pessoal lá para dizer, olha, esse preço de etanol está comprometendo, está prejudicando, está influenciando na inflação e tal. E o pessoal falou para ele, presidente, olha, você não se preocupe, então estamos na entre safra, isso acontece, na safra isso vai virar para os eixos, tal, etc., como, aliás, sempre acontece. E aí ela perguntou sobre produção, quer dizer, vocês vão ter produção suficiente? E se afirmou que ia ter, que não tinha problema, etc. E faziam 3 anos, e você chama o Pádua um dia, faz uma entrevista com o Pádua um dia falou, Maurílio, faltou e não chegou no consumidor. 3 anos que estava batendo na trave. No estoque de passagem, quando começava a produção, o estoque de passagem estava muito próximo de zero e dava certo continuar. Então nós sabíamos que não iam continuar fazendo isso, podendo abastecer. E garantimos para ela que iam poder continuar a abastecer. Depois ela chamou só para perguntar disso. Nós, outra vez, garantimos para ela que podiam fazer. Aí o Brasil fez, e eu conversava muito com o Gabriele nessa época, foi na época da descoberta do pré-sal, tal, que a do Conselho, etc., Gabriele, Luciano Coutinho e tal. O Gabriel falou, Maurílio, não, eu achava que ele estava tirando sarro em mim. Não, o etanol vai ser responsável por 80%.
A gasolina vai ficar aí numa faixazinha de 20%, talvez 15% e tal. E o Brasil, nesse planejamento dessas refinarias, que uma estava programada para custar 2 bilhões e vai custar 30 bilhões, isso é outro capítulo, né, que pode fazer um programa inteiro sobre isso. Podemos fazer um programa sobre que para mim é Passadena, mas a turma gosta de falar Passadina, né? Então são casos que vêm. Mas o Brasil fez um planejamento e está construindo 3 refinarias para destilar óleo bruto, onde ela não previa produzir gasolina, só previa óleo diesel. Você imagina que isso é um desacerto na política econômica de um país. Você imagina que isso é uma coisa grave, coisa séria. Precisa ser reconhecida. Só isso, você está entendendo? Então fizemos. Puxa, será que isso não irritou alguém? Será que isso não foi ruim? Agora, essa falta de comunicação, porque isso acontece agora, repete-se o que aconteceu em 89, Ronaldo, quando não faltou etanol, e tem gente aqui que está ouvindo isso aqui, nem sabe de 89, nem sabe que faltou etanol, nem sabe nada disso, mas é impressionante quando o tempo passa, mas não faltou etanol. Eu também fui o único que vi. Você foi o único, exatamente. Deu uma declaração de que não havia. Mas foi claro, pela minha inconformidade, por não me conformar com o assunto, eu fui atrás, fui aqui no terminal aqui de Ribeirão. Então, o cara me mostrou, o DNC na época tinha como é que você tinha programado para abastecer o terminal aqui com metade do que o terminal gastava por mês. Né? Então o cara falou para mim, tá aqui, ó, é para faltar mesmo, porque eu fui lá para dizer que não podia faltar, que eu ia mandar etanol lá, a gente tinha começado a safra mais cedo. Também naquela época nós estávamos no limiar da nossa capacidade de produção. Também naquela época 97% dos carros eram produzidos a etanol, não se precisa ter pistolão para comprar gasolina, mas nós não tivemos uma percepção de entender que nós, se continuasse naquilo, nós não íamos poder produzir para fazer. A Petrobras fez essa falta, o DNC fez essa falta de álcool, entrou a Petrobras com 3 usinas que ela tinha prontas já para fazer metanol, entrou a mistura do MEG, as bombas no dia seguinte estavam abastecidas com uma nova mistura de MEG. A sorte do setor foi que o metanol é veneno, foi denunciado, os frentistas trabalhavam com máscara, a gente desmaiava, e aí o metanol, se você ingere o metanol, você morre. O etanol não, você pode ingerir, que você é uma coisa, um gosto super desagradável, mas você não morre, né? Então, isso é histórico, Ronaldo. Então, um dia nós devíamos fazer um grande brainstorm, reunir os principais executivos, todo esse pessoal de multinacional que veio para cá agora, todos esses presidentes, CEOs agora, gente tão importante, para que eles entendessem tudo isso que já aconteceu e que nós não... A gente quer sempre... Naquela ocasião, nós não comunicamos, nós não fizemos nada, nós não fizemos uma notícia. Eu tenho cópia comigo de um comunicado de tanto eu amolar que a Associação de Usineiros naquela época fez, muito leve e tal. Naquela época nós tínhamos que denunciar. Eu lembro que o presidente da Petrobras, o Renault, à época, me ligou, falou, eu sou amigo dele, me disse, Maurílio, mas até você? Eu falei, como até eu, presidente? É um absurdo, quer dizer, essa falta provocada, etc. Então, o pessoal do setor não acredita que aconteceu isso. É inacreditável, Ronaldo, mas essa é a realidade. Agora, então, para quem acredita, a presidente da Única, Elizabeth Farina, ela, desde que tomou posse, até houve um evento em Brasília, que ela sentou ao lado do ministro Lobão, quando se ensaiaram algumas medidas. Na verdade, era uma reposição do que tinha sido tirado, que era o aumento, a reposição do anidro, a gasolina, né? E ela deu uma entrevista toda constrangida e a gente que acompanha todas as declarações das lideranças e do empresariado do setor percebe que ela nunca teve um pouquinho de ácido nas declarações dela. Ao contrário do que ela fez aqui em Ribeirão Preto, num jantar que você organizou para o presidente Lula, trazendo aí as maiores lideranças do setor do agronegócio brasileiro a Ribeirão Preto, e que pretensamente seria o lançamento e a confirmação da sua candidatura a vice-governador, e o lançamento da candidatura do ex-ministro Alexandre Padilha ao governo do estado de São Paulo. O que fez, na sua opinião, mudar o discurso da presidente Elizabeth Farina? Foi coisa dela, pessoal, ou foi uma mudança de postura da entidade, da Única? Antes do esclarecimento, nesse dia da confirmação da minha candidatura, foi o dia que eu
conversei com o presidente Lula, conversei com o Padilha depois do jantar, às 1h15 da manhã, quando nós subimos com o presidente Lula para levá-lo até o apartamento dele. Eu chamei o Padilha, vamos lá levar o presidente, que ele está cansado. Levamos o presidente lá e nós sentamos, e aí foi o momento em que eu falei com eles que eu não poderia sair por N razões que não vem ao caso agora. Ronaldo, uma coisa muito importante, você tocou num ponto fundamental. Não são os presidentes da Única. A Elizabeth Farina foi muito feliz aqui, ela foi muito aplaudida, ela foi aplaudida 5 minutos de pé aqui nesse jantar. Ela foi muito feliz na colocação dela, uma colocação muito apropriada, muito soft, eu diria assim, mas colocando toda a gravidade do problema, de uma forma muito feliz, porque tem N formas de você colocar uma coisa. Ela foi muito feliz aqui, né? Mas outro dia eu fui lá, numa reunião de Conselho da Única, de vez em quando eu vou lá e vou dar um abraço aos meus amigos, grandes amigos. Tenho saudade dessa época em que pessoas que eu, afinal de contas, fui a vida inteira, participei das entidades. E às vezes eu vou lá para cumprimentar, dar um abraço no pessoal. E outro dia eu falei lá para todo mundo, falei, gente, isso é o seguinte, precisa ficar claro, a presidenta do Conselho de Administração da Única, ela é orientada. Então, você pega o Eduardo Carvalho, que é muito mais voluntarioso, era um sujeito mais difícil de você controlar, mas você pega o Marco Jean, que era mais ordenado, etc., a própria Elizabeth Farina e tal. Então eu sempre digo isso, falo isso aqui do coração, porque as pessoas às vezes não entendem a minha aflição. O único desejo meu é que o setor melhore. A crítica, porque quando você está falando para os teus pares, então, para que você tem que falar o que está errado e o que tem para consertar. O que está certo, ótimo, bola para frente. Então, é o conselho. Nós temos um conselho e esse conselho é que dá as diretrizes para o presidente executa aquelas diretrizes. Quantas vezes que eu ouvi os presidentes, porque na gestão da Elizabeth Farina eu já não estava mais no Conselho da Única, mas nas outras gestões, quantas vezes eu ouvi o presidente absolutamente constrangido com a decisão que foi tomada, ele era absolutamente contra aquela decisão, mas ele foi mandado implementar aquela decisão e tinha que implementar. E uma coisa que eu sempre brincava com o Marco Jean, que sempre brigava com o Eduardo Carvalho, você está entendendo? É que os presidentes da Única, até os usineiros, eu acho que sabem disso, você tá entendendo? Eles têm um salário tão bom que eles também não têm coragem de pedir demissão, você está entendendo? Porque então isso atrapalha um pouco, porque quando você tem, então, por uma hora qualquer, você não concorda e fala, ó, desculpe, mas vocês busquem outro para administrar isso aqui, porque eu não estou de acordo, você está entendendo? Então, porque é muito, e agora está mudando isso com esses novos gestores, CEOs, mesmo das usinas tradicionais, hoje a geração que está vindo agora é uma geração, mas antigamente o usineiro sempre é muito voluntarioso, né? Eu mandei você fazer e tal, né? E quem está me ouvindo e que tem isso não é um defeito. Isso não é uma crítica. Isso você, quem fez, quem construiu, sabe, você tem que, mas isso é aqui no teu quintal. Quando você vai falar de política, quando você vai falar de questões com Brasília, etc., você tem que ter outra. Eu sempre brinco, né? Eu falo, gente, por que vocês, lá nas reuniões, você bate na mesa, levanta, fala, pá, vá. Gente, como vocês são valentes, por que vocês não vão em Brasília e não fazem essa declaração lá em Brasília? Então, sabe, essa postura, né, que é orientado o presidente da Única. O presidente da Única executa. Maurílio, eu vou chamar um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o empresário Maurílio Biar, presidente do Grupo Malbisa e presidente também da AgriShow. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Coopercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom
o açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Canoeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilário, tendo hoje a satisfação de conversarmos mais uma vez com o empresário Maurílio Biagi Filho. Maurílio, a crise, ela não são apenas as dezenas de usinas fechadas já, não são apenas as dezenas de usinas em recuperação judicial, quando se sabe que percentualmente, a grosso modo, em qualquer empresa em recuperação judicial, é muito difícil, o percentual não chega a 7%, 8% daquelas que efetivamente conseguem vencer esse processo de recuperação judicial. Não são as centenas de milhares de trabalhadores que já perderam seus postos de trabalho. Não é o derretimento literal da indústria de base, uma indústria de base que nasceu até por iniciativa, a sua família, você também teve participação decisiva na época da Zanini, tecnologias que foram desenvolvidas, o Luiz, seu irmão, trabalhou de uma maneira com muita competência, abrindo mercados novos, não é? Nós temos consequências absolutamente dramáticas, que é, por exemplo, um dado, 70% é a queda do comércio da cidade de Sertãozinho, 70%. Os bares, restaurantes, portas fechadas, os garotos deixam de frequentar bares e restaurantes aos finais de semana, passam no supermercado, compram suas latinhas, gelam isopor, ao invés de ir em festinhas que nem nós íamos quando nós éramos jovens, eles estacionam seus carros em determinados locais públicos para curtir. Como é que você vê essa consequência de uma crise que você mesmo reconhece? Você deu um alerta há 4 anos. Então, Ronaldo, eu particularmente estou cansado e estou enojado até de falar desse assunto, que ele é recorrente, né? E toda vez que você fala, você é mal interpretado, porque acho que você está falando isso, aquilo. O que está acontecendo com o setor é de uma irresponsabilidade, né? E eu estou dizendo aqui da energia elétrica, acabei de falar, de petróleo e de álcool, é de uma irresponsabilidade e o pessoal demora muito para perceber, porque o pessoal demora muito para perceber quando começa a ficar ruim, né? Quando a gente está naquele auge que estava construindo 30 usinas nós percebemos que nós estávamos fazendo todo esse movimentão e não estávamos ganhando dinheiro. Então nós percebemos que vinha uma crise e vendemos, saímos do negócio. Todo mundo acha que isso é um vício. Não, saímos do negócio porque nós vimos que a coisa ia complicar. Eu não imaginava que fosse ser a crise que está tendo agora. Agora, essa crise, ela demora muito para chegar, ela não chegou ainda no fundo do poço, ela demora muito. Agora, a coisa tem um fechamento de unidades absolutamente produtivas que estão deixando de funcionar. Então essa questão de Sertãozinho, de Piracicaba, e não é Sertãozinho, Piracicaba, é Ribeirão, é o estado de São Paulo, de empresas que estão deixando de funcionar, que estão diminuindo drasticamente o seu funcionamento. Quando a empresa resolve mandar a gente embora, ela nem tem dinheiro mais para pagar a indenização, porque se tem uma coisa que o empresário reluta é para dispensar gente, para dispensar aquela mão de obra que ele treinou. Tem gente que está lá há 30 anos e que aprendeu e que a um custo muito alto. Não tem nada mais caro do que você contratar um empregado não treinado e treinar e deixar ele, prepará-lo para exercer uma função, qualquer que seja a função, principalmente no ramo metalúrgico, etc., operador de máquina, qualquer coisa que seja. Então, a última coisa que o empresário quer é dispensar. Então ele fica segurando. Quando ele não tem outra alternativa, ele não tem nem dinheiro para pagar. Então a consequência disso é muito mais ampla do que a gente possa imaginar.
né? Do outro lado tem a Petrobras, que é quase 14% das encomendas da indústria brasileira, que também diminuiu, não está pagando, etc. Então tem uma. Então aí eu vou para a Abimac, onde eu faço parte, então é dramática a situação. Tem alguns setores que a situação é dramática. O Brasil está se desindustrializando a largos passos. Tem os lados positivos, que nós vamos falar depois, mas tem esse lado negativo. Então, isso vem acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Mas todo mundo, até o sujeito que precisa de financiamento, ele maquia o balanço dele, ele dá um jeito, ele vai, ele faz um esforço, tudo que ele pode fazer, todo o artifício que ele tem, ele usa para poder ver, porque ele acha que vai passar. E a falta dessa percepção de que isso era uma crise de longo prazo e que o etanol tinha sua sentença de morte decretada quando quebrou a paridade econômica com a gasolina, isso precisa ficar bem explicado, bem claro. Então, demorou-se muito para perceber isso. E agora, a consequência, mesmo que alguma coisa aconteça, um milagre aconteça, as consequências serão muito nefastas, né? Agora, qual é a possibilidade de acontecer alguma coisa? Na minha visão, é nenhuma. Porque não se está indo pelo caminho certo. Você esperar alguma coisa desse governo, que tem coragem de fazer o que fez com a Eletrobras, o que fez com a Petrobras, etc., não é crível, não faz sentido, não é lógico. Eu não estou aqui criticando, eu estou constatando. Estou constatando, isso é uma constatação, né? Então, acho que outro dia eu falei que esse governo, essa administração, esse conjunto que está aí vai passar para a história como uma administração, um governo que realmente enterrou o programa mais importante de energia renovável do mundo, um programa brasileiro, desenvolvido por brasileiros, com tecnologia 100% brasileira, com um potencial extraordinário. Do ponto de vista do agronegócio, da agroindústria, o programa é o segmento mais importante brasileiro, é um segmento que desenvolveu tecnologias, desenvolveu mão de obra, desenvolveu... Olha, é um setor que fez um benefício para o país enorme, e que, de repente, ele se vê... O pessoal está perplexo, o pessoal, isso é mais ou menos quando você perde um filho, você fica fora de si. Você não acredita que aquilo possa ser verdade, você não acredita que você tem teu filho ali no caixão. É mais ou menos isso que eu vi um pouco. Todo o pessoal do setor, o pessoal não acredita no que está acontecendo e tão perplexo que está que nem sabe por onde começar. Você está dizendo que nesse governo não tem mais solução, está posto. Até porque cana, tudo é demorado. Não, tomara. Ronaldo, você não imagina como é que eu torço para estar errado. Talvez eu esteja falando isso até para provocar, para ver se, quem sabe, você faça isso só para desmentir a gente aqui. Né? Mas na sua opinião, com a sua experiência, você acredita que se a Dilma... E a Dilma hoje, ela lidera todas as pesquisas e ganha no primeiro turno, hoje. Essa é a fotografia de hoje. Você acha que se ela se reelege, acaba com o setor de fato? Não sei como é que ela vai fazer, caso reeleita, né, porque ela, no dia seguinte que ela for reeleita, ela precisa mexer nos preços de derivados, ela precisa mexer no preço de energia elétrica, ela precisa, porque o Brasil também está indo para o caminho da Petrobras, da Eletrobras, do setor sucoenergético. Quer dizer, nós estamos aumentando os nossos déficits, o nosso balanço de pagamentos está completamente comprometido. Enfim, tem uma série de coisas que estão acontecendo agora. O Brasil ainda tem uma base estrutural que ele pode recuperar isso. Então, eu não sei qual a política, porque nós não estamos isolados. Eu não sei qual é a política que ela vai adotar se reeleita, né? Eu já não tenho tanta certeza de que essa reeleição dela esteja tão garantida, porque está começando a chegar para as camadas que dão sustentação à presidente, está começando a chegar esse desacerto, que eu conversei sobre isso com o ministro Padilha, conversei com o presidente Lula o dia que ele veio aqui e falou: presidente, está havendo uma deterioração, né?
aqui no estado de São Paulo, na área do interior de São Paulo, isso é muito claro, né? Agora, eu não tenho bola de cristal e tomara que isso mude completamente. Aliás, se não mudar, não é só o setor sucroenergético que vai ter grandes dificuldades, né? Que continuará tendo grandes dificuldades. Você se desiludiu com o PT? Não, por que desiludir com o PT? Eu nunca fui filiado a nenhum partido. Me filiei agora porque fui convidado para ser vice-governador, para disputar uma indicação na chapa do ex-ministro Padilha para vice-governador de São Paulo. Esse foi o convite que eu recebi, precisava me filiar a um partido, me filiei a um partido. Em algum momento você achou que gostaria de participar, então? Olha, veja bem, eu sou uma pessoa que sempre quis contribuir e eu percebi que na política não dá para contribuir. Você é muito radical. Tudo muito radical. Então, por isso que eu não aceitei, né? E eu sempre brinco que eu fiz mais pontes do que o Odebrecht. Então, eu quero continuar fazendo pontes, eu quero continuar tendo liberdade, eu quero continuar valorizando as pessoas corretas, as pessoas que possam, que realmente possam, que fazem um trabalho bem feito, você tá entendendo? Essa independência é que eu quero ter, você tá entendendo? Tenho uma amizade grande com o presidente Lula e tal, mas eu nunca pertencia, eu nunca fui filiado a nenhum partido. Agora eu estou filiado, mas também, só que não tive tempo de levar a minha carta ainda lá, já liguei para o Walter Gomes, já informei a ele que eu vou levar minha carta e tal, e por falha até da minha secretária, do meu pessoal lá, a carta está pronta, está assinada, está no escritório, e eu não levei ainda. Então eu não posso dizer que eu não estou filiado, mas eu não estarei filiado. O que o levou a decidir não participar do processo político partidário? Ronaldo, olha, a idade, minha diabetes, que hoje é minha melhor amiga, e ela me disse que não combina, né, a questão política, o meu médico me aconselhou, minha família tem uma oposição absolutamente. Minha mulher falou com o Padilha, o presidente Lula sabe disso, o dia o presidente encontrou com ela no escritório, falou, nossa, eu sei que a senhora está muito brava comigo e tal, e ele é do conhecimento dele, mas principalmente eu percebi que não faz parte, não é minha vocação, essa política porque você vai poder fazer muito pouco. Outro dia foi anunciado que outro dia quando eu dei minha entrevista aqui no Canal Rural, você me perguntou, mas o senhor não vai aceitar o convite que o senhor recebeu para ministro? Eu falei, primeiro que eu não recebi o convite para ministro. Segundo, que se eu recebesse o convite, eu quero até aproveitar e avisar aqui que eu não aceitaria. Por que eu vou aceitar um convite se eu tenho meu amigo Wagner Rossi, meu amigo Roberto Rodrigues, tantos outros amigos que eu tive lá, e todos eles, eu vejo todos eles frustrados, você está entendendo? Todos eles que, puxa, a gente não consegue impor, não consegue fazer, não consegue o ministério que devia ser o ministério mais importante do governo brasileiro, mas mais importante que o Ministério da Agricultura, é um dos ministérios mais fracos do governo brasileiro, historicamente. Veja bem, tudo que nós estamos falando aqui não diz respeito a esse governo, ao governo passado, ao governo retrasado, não. Você está entendendo? Quer dizer, é um ministério fraco por natureza, né? Então, para que você vai aceitar? Porque você acha que sou mais competente do que essas pessoas que eu citei? Não sou. Sou uma pessoa normal, igual, você está entendendo? A única coisa que eu tenho é que eu falo muito o que eu penso, você está entendendo? Também isso não combina com política. Como é que você vai falar o que você pensa? Esse é um defeito grave, não é? Esse é um defeito grave. Aqui no Brasil, aliás, você ser sincero, você falar a verdade, é falta de educação até, né? É incrível isso, né? Então, acho que não ia ser legal. Deixa eu chamar um rápido intervalo comercial, nós vamos já entrar no nosso último bloco. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana.
o açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da CanoOeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. CanoOeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com a TV Brasilagro, tendo hoje a satisfação e a honra e a alegria de nós conversarmos aqui com o empresário Maurílio Biagi Filho, presidente do grupo Malbisa e também presidente da AgriShow. Eu combinei com ele desde o início que nós daríamos um espaço grande para a AgriShow, não tanto quanto ele gostaria, mas é muito importante isso que você está com as suas constatações aí, para trazer para o nosso telespectador, para trazer para os nossos formadores de opinião e também para as nossas autoridades aí um pouco mais de sinais de que mudanças devem ser implementadas e imediatamente, porque o agronegócio brasileiro está sofrendo muito. Antes de falarmos de AgriShow, você hoje investe em cana-de-açúcar como empresário? Infelizmente sim, bastante. Está perdendo dinheiro? Eu tenho uma área grande, hoje plantada com cana, é toda arrendada para usinas lá onde tinha a Bunge, lá em Moridiúva, lá com a Bunge, aqui para o Bazan, lá em Patrocínio Paulista para o Zé Niltinho, e mais algumas aqui uma outra área para a Usina da Pedra, uma outra área para Moreno, né? Então eu tenho tudo arrendado, Ronaldo, né? Tudo arrendado. E você investiria, se você tivesse oportunidade, recurso, você jogaria dinheiro em cana de novo ou não? Veja bem, eu acho que é um bom momento para investir. Ainda não chegou o momento exato, mas é um bom momento. Eu acredito que o setor vai se recuperar, você está entendendo? Num momento, sem dúvida nenhuma, até pelo lado do açúcar. Daqui a pouco o açúcar está muito ruim, muito baixo. O álcool está melhor que açúcar, 20% melhor que açúcar. E acho que o setor, daqui a um tempo, vai ser um bom momento. Da mesma forma que o pessoal demora para perceber quando está ficando ruim, você está entendendo? Demora também para perceber quando está ficando bom. Então eu acho que é um bom momento de investiria. Até tem uma pequena, eu sou sócio de uma usina, não é tão pequena, uma usina que já moe, está fazendo a 4ª safra esse ano, moe 1,5 milhão de toneladas aqui em Tupaciguara. Eu sou sócio minoritário, não tenho nenhuma participação de administração, nada, mas eu investi lá já numa época em que as coisas estavam ruins. Então, claro que eu investiria. Maurílio, a expectativa que reina em relação ao AgriShow e a importância desse evento, que foi criado aqui em Ribeirão Preto, em termos de vitrine tecnológica. Então, Ronaldo, eu espero que todos esses políticos, todos esses, eu te pergunto, né, só para não perder a oportunidade, todas essas AgriShows, nós estamos na 21ª AgriShow, você está entendendo? Você vê que eu estou até aliviado, né? Por que, olha, quantos presidentes da República já vieram aqui na AgriShow, etc. Qual é o presidente da República que veio aqui na AgriShow para ver colher cana, sendo que aqui é a principal região produtora de cana, era a maior, agora ainda é a principal região produtora de cana do Brasil. O presidente Fernando Henrique veio aí, veio colher o que? Milho, que isso aqui é uma região que você não tem milho, né? Você planta muito pouco milho nessa região, né? O presidente Lula veio aí, veio colher o quê? Veio colher milho, você está entendendo? Você vai lá, tem um stand institucional do setor lá, você já viu lá algum stand, uma coisa bonita, mostrando o que o setor faz, o que o setor não faz, a importância econômica do setor, a importância social do setor, etc, etc, né? Então, isso aqui no coração agrícola do Brasil e na região mais importante produtora. Bom, isso posto, eu espero que venha bastante político, todos os candidatos venham aqui, nós estamos convidando todo mundo para vir na AgriShow, vamos convidar a presidenta Dilma, vamos convidar o governador Geraldo Alckmin, todos estão sendo convidados agora a partir da semana que vem, todos eles estão sendo convidados para vir aqui, para eles verem
o lado que dá certo desse Brasil. Eles vêm aqui para ver o que é que sustenta o Brasil, o que é que sustenta todos esses desmandos que nós falamos aqui no teu programa inteiro. Vem aqui em Ribeirão Preto, na AgriShow, para ver o Brasil que dá certo. Para ver o Brasil que tem 100 bilhões de dólares de balança comercial positiva. Para ver o Brasil que, se não fosse esse segmento do agronegócio, o Brasil teria 200 bilhões de balança comercial negativa. Não 200, mas 100 e tantos bilhões de balança comercial negativa, né? Então, é um momento em que nós fazemos um benchmark, nós juntamos todos os pequenos produtores, os médios produtores principalmente, eles vêm aqui, o sujeito que produz, que cria galinha, com o sujeito que planta cana, com o sujeito que planta trigo, com o sujeito que planta soja, com o sujeito que planta algodão, um planta em Mato Grosso, outro planta no Paraná. Essas pessoas vêm aqui, se reúnem aqui para ver os grandes lançamentos, quando as fábricas lançam as suas novidades, os seus produtos, e os lançamentos tecnológicos que pesquisadores trazem aqui, expõem aqui, etc. Então, além de ser uma vitrine, é uma grande troca de ideias que deixa para essa região, só de boteco, que eu brinco, você está entendendo, R$500 bilhão de reais, só de boteco, né? É uma feira que esse ano deve movimentar outra vez um volume maior do que movimentou ano passado, deve bater recorde de faturamento. É uma feira que vai reunir uns 160 mil pessoas lá na Fazenda Experimental, que não é o objetivo público, né? É uma feira que precisa pensar um pouco e está pensando, começou a pensar no social, começou a pensar nos estudantes, começou a pensar em abrir uns horários para as crianças irem lá, ver como é que é feita a agricultura. É uma feira que tem como novidade a volta da FAESP, que é o maior sindicato do estado de São Paulo, que é a maior entidade da agricultura de São Paulo, uma das maiores do Brasil. Então se juntou novamente aqui na AgriShow, né? É uma feira que esse ano tem 235 mil metros quadrados de área coberta de estandes de expositores, que vai ter um número de expositores de 800 expositores, mais ou menos, que é o maior de todos os tempos. É uma feira que você vai ver melhorias de infraestrutura, melhorias de que esse ano a BTS deu tempo dela começar a apresentar o trabalho, que ela tem que investir 20 milhões nessa feira, ela começou a investir esse ano. Enfim, é uma feira que vai homenagear Mato Grosso, que eu estive lá esses dias com o governador, com o Iraê Mágico, o Blairo Mágico, todos eles, para ver aquele trabalho maravilhoso que eles fazem lá, que Mato Grosso deveria ser um exemplo para o setor sucrocoleiro. O setor de Mato Grosso fez uma agricultura forte. Quando ele viu que essa agricultura forte, ele fez um movimento, vamos falar assim, de entidade de classe forte. Tem uma que representa, forte, representa quase todo mundo, e ele fez então entidades fortes do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Quando o Blairo resolveu sair, o governador saiu, fortaleceu. Então você vê a organização. Então nós vamos homenagear o Estado, que é o maior Estado produtor do Brasil, e o Estado que tem a melhor organização agrícola, como exemplo aqui, né? Vamos lançar uma noite de gala, uma coisa meio pretensiosa, mas vamos começar a premiar, vamos lançar o Prêmio Brasil Agrociência. O Prêmio Brasil Agrociência é uma dívida dos produtores com os cientistas, porque esse agronegócio que aumentou a sua produção através de produtividade e que avançou nesse cerrado através de tecnologias desenvolvidas por Embrapa, por IAC, por todos os institutos de pesquisas brasileiros, onde a Embrapa se destaca de forma muito forte, né? Então nós criamos 5 categorias. Essas 5 categorias cobrem toda a pesquisa no agronegócio brasileiro. Criamos um júri de notáveis, são 5 ex-ministros da Agricultura, 5 ex-presidentes da Embrapa, 5 ex-reitores de universidade, Piracicaba, Lavras, Bahia, etc., para julgar os melhores. E esse ano vamos lançar o prêmio, o ano que vem vamos premiar. Os 5 primeiros premiados serão o ano que vem. Então, meu último ano de AgriShow, né, tô
informando meus pares que eu estou saindo, o pessoal tem pedido para que eu continue. É um trabalho voluntário que eu faço do meu jeito, e eu faço caro, e eu faço isso voluntariamente. Se você procurar lá na entidade que controla isso, você não vai ver uma despesa minha de viagem, de qualquer coisa. Eu faço isso tudo, quem paga as minhas contas sou eu faço isso de presente. Eu podia fazer isso para outra entidade qualquer, faço porque então aí faz com que você tenha muita opinião. Então 3 anos está bom, você tá entendendo? Dei minha contribuição e estou muito feliz com o resultado que a AgriShow obteve. São os presidentes dessas 5 entidades, que é a FAESP, a BAG, a BIMAC, Sociedade Rural Brasileira, Andef. E a ANDA, sempre me prestigiaram muito, foram pessoas extraordinárias, o pessoal da BTS, tanto desde o Marcos, o Danhese, todo mundo, Marilda, pessoal fantástico. E eu então esse ano estou entregando, quando eu anunciar o recorde de faturamento, que eu tenho certeza que eu vou ter o prazer de fazê-lo, né, e não só de faturamento como todos os outros recordes, eu estarei me despedindo. E como eu estou dando essa entrevista aqui para você agora, estou aproveitando para te informar isso. Deixa eu lhe fazer um comentário para a gente estar no encerramento do programa já. E tem que ter sempre uma historinha, evidentemente. Dessa vez você não é o ator principal, mas é um dos responsáveis por essa historinha. No ano passado, você lembra que nós tivemos uma época que o preço do tomate ele subiu lá para a estratosfera. E habitualmente, quando eu estou em São Paulo, aos finais de semana, vou junto com a minha esposa, a gente vai no feirão do CEAGESP, que é uma maravilha aquilo lá. Cada vez que eu cruzo com o ex-ministro Roberto Rodrigues, ele me pergunta, né? Ele fala, fala os preços que você viu lá para eu ter uma ideia dos preços que estão sendo praticados hoje aí para o consumidor. E às vezes eu comento o preço com ele, ele assusta, né? Falando, tudo isso é tudo isso. E naquela época era um preço assim exorbitante. E aí fui na barraquinha que habitualmente eu comprava, eu gosto de tomate, e cheguei lá na senhora, isso foi maio do ano passado. E aí eu cheguei e falei, mas a senhora está ganhando muito lucro com esse tomate. Ela falou, não, eu vou começar a ter um certo lucro a partir de agora, porque eu fui com meu filho na semana passada a Ribeirão Preto. O senhor sabe onde é que é Ribeirão Preto? Eu digo, não tenho a mínima ideia. Eu falei, não, então eu fui em Ribeirão Preto, um grande show lá, que é uma feira, e eu comprei uma máquina para, não sei se era para ensacar, ou se era para limpar, ou para colher tomate. Olha, que coisa boa. Né? Pois é, esse é o outro lado da coisa. Digo, mas a senhora precisava ter essa máquina? Eu precisava, assim, por uma razão muito simples. Eu não tenho mais mão de obra. Não tenho mais um Cristo de alguém que me ajude a colher tomate. Então, fui lá, eu investi um recursozinho que a gente tinha, comprei a máquina e daqui para diante vai... O senhor pode constatar, semana que vem o preço já está diferente. E realmente passou a ser. Não sei como é que está hoje, porque o preço aumentou de novo. Mas a AgriShow é isso também. Quer dizer, não é o grande empresário, e sim a oportunidade de inserir, inclusive, nas cadeias produtivas, o pequeno e o médio produtor, que são a nossa riqueza. É, não é? Isso, essa é fantástica. E aí, que legal, não? Eu descobri uma coisa em comum que nós temos. Todo domingo, quando eu estou em Ribeirão Preto, eu vou na feira, aqui na Feira da Portugal. Né? E eu sou o maior cliente de tomate lá da Feira da Portugal, você tá, né? Porque eu não vivo sem tomate, você tá? É impressionante o tanto de tomate que eu como, você tá, né? E outro dia eu fui pagar uma conta de tomate e eu não costumo me assustar, e assustei, você tá, né? O preço do tomate voltou a subir, né? Mas nós temos essa coisa em comum que eu não sabia. Quando você voltar lá, você dá a dica que na AgriShow vai ter, e tem equipamento lá que pode baratear o tomate do feirante. Mas aí é o revendedor só, o centro que vende tomate aí não planta. É verdade. Maurílio, muito obrigado. O bom de estar com você. Sobra assunto sempre para as próximas entrevistas aí. Muito sucesso e parabéns pela sua coragem de pôr a cara quando a situação Ronaldo, realmente... para encerrar aqui, eu sei que o tempo está esgotado, mas você vê, para encerrar sobre tudo isso, esse ano é o ano da Copa, né? E você vê que o Brasil conseguiu ser nomeado para ser a sede da Copa há 7 anos atrás. 7 anos é muito tempo. E você vê que uma coisa que devia trazer uma satisfação enorme para todos nós brasileiros, eu estou vendo que eu acho que vai ser tudo um sucesso, vai dar tudo certo, mas você vê que nem a Copa, nem que não é o nosso paixão, etc., nós gastamos o dobro que podíamos gastar, construímos um estádio a mais, tendo um Morumbi em São Paulo, construímos um Itaquerão. Isso é porque a gente tem muito dinheiro, pode jogar fora, você está entendendo? Né? E de repente
repente nós ainda não conseguimos estar com a coisa pronta, estamos discutindo ainda o que vai fazer, o que não vai fazer, as vésperas quase da Copa, vai ficar pronto, a maioria das coisas não vão ficar prontas, eu digo de infraestrutura, né, os estados sim para jogar, etc, etc. E nós precisamos pensar um pouco nisso como reflexão para nós brasileiros. Muito obrigado, Maurílio, mais uma vez. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.